nesse vídeo é mais para fazer também um teste do microfone que eu comprei. E eu quero falar sobre o racionalismo cristão. Racionalismo cristão é não é uma religião, né? Eles consideram uma doutrina filosófica que foi criada ali, acredito que no início do século XX, por um cara chamado, se eu não estiver enganado, Luís de Matos. E basicamente eles pegaram conceitos do espiritismo e tiraram o misticismo do espiritismo. Porque assim, o espiritismo kardecista, logo quando Allan Kardec começou os trabalhos dele lá e tal, ele no começo ele tinha o foco de ser uma religião, entre aspas. Na verdade, o início nem era religião, né? Era um conceito meio de científico. Ele quis pegar o plano espiritual, conceitos espirituais e botar uma roupagem científica. E segundo ele, para captar aquelas informações espirituais, ele usava técnicas e procedimentos científicos, a metodologia científica no caso. Porque ele era um pedagogo, né? Matemático. Matemático não, ele era contador, se eu não me engano, e pedagogo. E ele tinha essa questão da academia, da faculdade, de técnicas, usa sempre conceitos e padrões científicos para captar informações. Eu tô com um raciocínio meio lento, sabe? Não sei porquê, né? Aí, o que acontece? Ele, fazendo isso, ele criou o Livro dos Espíritos. Segundo ele, toda aquela informação veio do plano espiritual e ele foi usado ali como um meio, né? Ele foi tipo um cara que nasceu com essa missão de codificar informações espirituais. Pega toda aquela questão do o que é Deus, qual a missão do homem na Terra, o porquê que o homem veio para a Terra, qual o objetivo. E o livro ele é todo escalado no sistema ali de perguntas e respostas. Tem a parte da introdução, que eu acho importante para quem está começando a estudar. Muito embora eu não recomende. Eu não recomendo nada, eu sou a favor da liberdade do ser humano. Mas se quiser, para quem for, começa do começo, pô. Pega logo a introdução, estuda, depois vai para as perguntas. Porque muita gente que vai ler o livro dos espíritos, eles vão direto para as perguntas, né? E a primeira pergunta é meio clássica, né? Que é o que é Deus? Enfim, aí ele usou o método científico, entre aspas, né? Porque na prática não foi bem assim. E sendo que depois Allan Kardec ele começou a se aproximar de religiões e de dogmas religiosos. Um exemplo foi depois, quando ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, o que foi totalmente contrário e foi totalmente contraditório ao início da proposta, que era unir a ciência com a espiritualidade. Ou seja, você analisar conteúdos espirituais, informações espirituais, através de métodos científicos. E aí eu acredito que na mente dele, ele causaria uma revolução no mundo. Sendo que não foi o que aconteceu.
E por culpa dele, porque quando ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pegou trechos da Bíblia, colocou no livro e meio que ele pegou trechos da Bíblia com uma interpretação espírita. Ele mudou a interpretação. Sendo que isso já era feito pela Igreja Católica e Protestante, né? Que a Igreja Católica tem uma visão e Martinho Lutero discordou, mas usou a Bíblia também. Pô. Martinho Lutero pegou a Bíblia e fez uma nova roupagem, criticando alguns dogmas da Igreja Católica e meio que mudando ali a interpretação do texto. E ele fez a mesma coisa. Então não tem nada de revolução. Ele fez o que Martinho Lutero já tinha feito. Só que com uma ideia diferente de Martinho Lutero. Né? Mas a questão assim de mudar a interpretação foi a mesma. Aí Luiz de Matos, no início do século XX, ele vendo que o espiritismo estava cheio de misticismo, de toda aquela questão lá, ele decidiu fazer também uma nova roupagem. Ele pegou a questão, por exemplo, da reencarnação, da escala espírita, a escala de evolução espiritual. Pegou ali o que ele viu que estava mais próximo da racionalidade e levou para o racionalismo cristão. É por isso que é racionalismo cristão, porque é raciocínio, lógica, unido com os ensinamentos de Cristo. E eu achei que ficou legal, assim. Eu tô assistindo várias palestras. Eu recomendo para quem tem curiosidade, dar uma olhada lá. Assista uma palestra, ver se gosta. E realmente não tem dogmas. O racionalismo cristão não tem todo aquele misticismo de planos espirituais, que tem monstros, que tem seres que saem batalhando uns contra os outros e não sei o que. Aquelas histórias, aqueles romances espíritas, né? Tipo André Luiz, né? A saga de André Luiz lá, que vai no umbral, aí depois vai pra uma colônia, é resgatado. Aí depois que ele evolui lá, ele começa a participar de missões, aí encontra monstros e encontra não sei o que. Não, esquece, pô. O racionalismo cristão, ele tirou tudo isso. Ele só pegou realmente a questão da escala espírita, pelo menos até agora o que eu percebi, né? Pegou a questão da reencarnação como um padrão evolutivo e usa muito questão, eles falam muito da questão assim do dia a dia, pô, de você raciocinar, de você pensar duas vezes antes de agir, problemas do mundo, como resolver, sempre tendo como base a lógica, o raciocínio e também unido com um pouco de espiritualidade. Mas o foco não é só a espiritualidade, entendeu? Tem essa questão do raciocínio, da lógica, de você pensar, de você como conviver. Assim, ele é mais pé no chão, o racionalismo cristão. E eles têm uma coisa chamada limpeza psíquica, que é uma espécie de mantra que você escuta e você tem que prestar atenção ali nas palavras que estão sendo ditas. E isso cria meio que uma conexão com seres evoluídos, né, com espíritos evoluídos. E isso faz uma limpeza ali na tua psique, na tua mente. Enfim, resumindo é isso, tem mais coisas. Eu não tenho tanta informação, que eu estou começando agora a acompanhar. Mas eles têm tipo um WhatsApp para dúvidas. Né? E existem algumas casas espalhadas pelo Brasil. Aqui em Recife tem uma. E parece que a sede mundial é no Rio de Janeiro. Mas a primeira sede foi em Santos. Enfim, resumindo é isso. Se tiver mais informações eu vou trazendo. E foi só para
falar um pouco aí, né? E testar esse microfone que eu comprei para ver se melhora aqui o conteúdo. Valeu, obrigado e se puder se inscrever e ajudar aí no Pix, alguma coisa, eu vou ficar grato. Obrigado, valeu.